convidado desta noite para a análise da imprensa é o jornalista e comentador da RTP, Ricardo Jorge Pinto. Olá, Ricardo, bem-vindo. Vamos começar pelos anúncios feitos esta quarta-feira por António Costa, porque ele estreia-se nos debates quinzenais, anunciando uma série de coisas que muitos portugueses terão gostado de ouvir: o aumento dos abonos de família, das pensões, do rendimento social de inserção, a reposição do complemento solidário para idosos. Até quando é que pode durar esta lua de mel, por um lado, entre as esquerdas, por outro lado, entre o governo e os portugueses? E o que é que pode acontecer se, devolvendo todos estes valores, juntando a isto a eliminação, nuns casos, e a redução da sobretaxa do IRS, se tudo isto causar rombo nas contas públicas? Pois, esse é o problema que António Costa terá que defrontar se eventualmente não der resultado a estratégia que o Ministro das Finanças em particular, ou o Governo de uma maneira geral, está a planear para 2016. Quanto a mim ficou notória uma declaração do Ministro das Finanças, Mário Centeno, quando ele fez uma analogia muito interessante, dizendo que até agora o carro de Portugal tentava rodar com um triângulo e agora substituíram o triângulo por um círculo e com o círculo ele poderá funcionar. O que nós teremos para ver, e aquilo que António Costa terá que provar, é que na verdade ele descobriu a roda, isto é, que descobriu um modelo em que simultaneamente se pode fazer devolução de salários, aumento de pensões e ao mesmo tempo manter o déficit abaixo daquilo que as diretivas comunitárias nos estão a exigir. E será descoberto essa roda? Essa é a questão que, obviamente, neste momento está a ser-lhe dado o benefício da dúvida. Há um certo estado de graça que foi hoje nítido, aliás ontem, no debate quinzenal no Parlamento, mas que a certa altura vai ter que começar a esbarrar, a bater contra aquilo que são os credores. É o jornal I quem mais chama a atenção para esse aspecto, com a sua manchete, onde diz que o aumento do salário mínimo, a devolução dos ordenados e da sobretaxa são os pontos em que o Governo pode entrar em choque com os credores. E a palavra-chave aqui é credores, isto é, que avaliação é que a quem nós devemos dinheiro estará a fazer daquilo que são as medidas governamentais que neste momento estão a ser implementadas. E a frase seguinte, Portugal ainda deve 72 mil milhões de euros, é uma frase significativa dos problemas que o Governo socialista vai ter que enfrentar. Porque, na verdade, por muito que o discurso seja agora de virar a página da austeridade, de resto na senda daquilo que Passos Coelho e Paulo Portas já vinham dizendo nos últimos meses, isto é, de que passou o tempo da austeridade, agora é o tempo da recuperação, a verdade é que há uma dívida muito grande por pagar e alguma dela tem até um calendário muito rígido e apertado para ser cumprido. Ricardo, e se as coisas correrem mal, se não houver dinheiro para pôr em prática todas estas devoluções, ou se chegar à conclusão de que é insustentável fazer as devoluções ao ritmo que o Governo pretende, os sacrifícios que poderão ser pedidos no futuro aos portugueses poderão ser ainda mais penosos? Pois não sabemos, e sobretudo não sabemos se depois os partidos à esquerda do Partido Socialista, que estão a viabilizar este governo, entenderão as razões que António Costa na altura vier a proclamar. Porque Jerónimo de Sousa já foi muito claro, para ele não há nenhuma razão que justifique que o déficit não tenha que ser 4% em vez de 3%. Por muito que Bruxelas diga ao Partido Comunista que essas são as regras que devem ser aplicadas, para o líder comunista isso é apenas retórica que não deve caber no quadro constitucional português, onde é a qualidade de vida e os direitos dos trabalhadores que estão em causa. E essa será certamente a grande dor de cabeça que António Costa terá que enfrentar no momento em que eventualmente isso acontecer. Pelas contas do Partido Socialista, mais uma vez, pelo cálculo que Mário Centeno tem feito, isso não será necessário, porque se tudo bater certo, as metas do déficit serão sempre baixadas ao longo dos próximos 3 anos. Os jornais continuam a fazer eco da situação no Banif e hoje o destaque vai para esta intenção de António Costa mexer nos poderes do Banco de Portugal, retirar poderes ao Banco de Portugal. O que é que, na tua opinião, é importante fazer? Este fenómeno tem que ser analisado à luz de duas realidades. A primeira realidade é a de que António Costa tem, mais uma vez, apoio parlamentar que é extremamente desconfiado do papel do Banco de Portugal. Quer bloquistas, quer comunistas, não entendem porque é que o Banco de Portugal tem os poderes que tem e não entendem, sobretudo, porque é que o Banco de Portugal os exerce da maneira que tem exercido. O Partido Socialista, reconheça-se, ao longo dos últimos meses tem vindo a chamar a atenção
para a ineficácia do Banco de Portugal e, curiosamente, dentro do próprio PSD já não eram absolutamente isoladas as vozes que levantavam também alguma dúvida sobre se o Banco de Portugal estaria realmente a fazer aquilo que estava a fazer. É verdade que o Primeiro-Ministro sempre se colocou ao lado do Governador do Banco de Portugal, que de resto lhe foi útil em algumas situações particularmente delicadas, nomeadamente com o caso recente do BES, mas António Costa quer agora mudar estas regras de jogo. A grande dúvida é que regras novas é que acabarão por ser impostas. O Diário Económico levanta um bocadinho o véu relativamente a esta matéria e diz que a solução que António Costa está a colocar, e é preciso também notar-se, esta é tal outra realidade que tem que ser aqui enquadrada, é o caso Banif, e relativamente às questões dos bancos, o executivo de António Costa, diz o Diário Económico, quer criar uma nova autoridade para a resolução de venda de bancos intervencionados, isto é, criar uma outra autoridade que substitua o Banco de Portugal para estas situações em particular. E depois, reduzir o número de reguladores financeiros, isto é, tentar evitar aquilo que era uma dispersão muito grande de vários reguladores que muitas vezes se atropelavam uns aos outros, a CMVM, com o Banco de Portugal, enfim, havia ali algumas sobreposições de poderes que agora, aparentemente, o Governo Socialista quer resolver. Mais uma vez, vai certamente esbarrar contra aquilo que é uma posição bem mais rígida, sobretudo do Partido Comunista, que tem muitas dúvidas fundadas, de resto devidamente apresentadas a seu tempo, sobre aquilo que deve ser o papel do Banco de Portugal. E quando ele diz que vai tentar, junto das instituições europeias, tudo fazer para assegurar que a perda para os contribuintes portugueses seja a menor possível, o que é que pode António Costa pedir a Bruxelas e o que é que poderá Bruxelas dar a Portugal? Muito pouco. Nós já sabemos onde é que esta fatura nos vai parar aos bolsos dos contribuintes e, de resto, António Costa já começou a preparar o terreno para essa mesma realidade. O que foi ali curioso é que, desta vez, das bancadas sempre muito insurgentes contra estas realidades do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista, houve alguma condescendência para com esse anúncio de António Costa. Basicamente, o que ele já veio dizer aos contribuintes é: preparem-se, porque, ao contrário dos depositantes que têm as suas verbas garantidas, os contribuintes provavelmente, muito provavelmente, aliás, ele referiu que a margem para evitar essa situação era extremamente curta, vão ter que pagar alguma coisa. E, portanto, não se vai aqui contar muito com Bruxelas, não se vai contar muito com qualquer fundo de resolução que agora possa surgir. Aquilo que acabará por acontecer é que o Estado, mais uma vez, vai ter que pôr do seu bolso, e, portanto, do bolso dos contribuintes, uma parte importante do dinheiro que o Banif acabará por perder. Os jornais, Ricardo, também a olhar para as presidenciais, o Económico a dizer que a maioria do Governo prefere Sampaio da Nova como candidato presidencial, e aqui o I a dizer-nos que o PS pressiona Costa para apoiar um candidato. Se o fizer, se os socialistas o fizerem, optarem por um candidato, apoiarem um candidato, poderá esse candidato recolher mais votos? Pois, essa é uma dúvida, como também é uma dúvida se António Costa estará preparado para uma cisão que certamente existirá dentro do Partido Socialista, porque se é verdade, como diz o Diário Económico, que olhando para a composição governamental, uma parte significativa dos ministros está ao lado de Sampaio da Nova, isto não é novidade, basta recordar-nos da intervenção que Sampaio da Nova fez no Congresso, em que António Costa apareceu aos olhos dos militantes como novo secretário-geral, para se perceber que a linha de orientação da nova direção do PS estava muito mais próxima de Sampaio da Nova do que qualquer outro candidato, mesmo que esse candidato, ou se calhar até do que, sobretudo, se esse candidato fosse Maria de Belém, anterior presidente do Partido Socialista, mas uma figura muito próxima de António José Seguro, que António Costa afastou da liderança do Partido Socialista. E, portanto, se isto não é novidade, a novidade pode vir a ser António Costa ceder a estes apelos continuados, que certamente estão a ser também favorecidos pela candidatura de Sampaio da Nova, para que haja uma posição declarada de apoio a um candidato, e esse candidato, em princípio, seria Sampaio da Nova. Mas, como eu dizia, isso vai criar uma cisão, porque a verdade é que Maria de Belém tem também apoios muito sólidos dentro do Partido Socialista, e o facto dela ter sido presidente do partido, militante do partido, vai deixar incomodados muitos socialistas que não entenderão porque é que o partido vai apoiar alguém que não é das suas fileiras. É para quem, a pensar em quem, dirigido a quem este recado de Marcelo Rebelo de Sousa no I, o país não pode ter um presidente cinzento? É dirigido a ele próprio, certamente, que se considera bem mais efusivo e colorido do que qualquer outro candidato. É muito interessante
interessante ver a estratégia de campanha de Marcelo Rebelo de Sousa. Ele começou numa fase inicial a tentar impor a si próprio uma postura de estadista, muito mais contido do que nós o conhecíamos. Agora percebeu que esse forçado ar de estadista pode também prejudicá-lo do ponto de vista daquilo que é a necessidade de alguma originalidade, genuinidade. E, portanto, Marcelo Rebelo de Sousa agora está a assumir-se também como alguém, como diz Maria de Belém, hiperativo e que tentará criar também um contraste com Cavaco Silva. Porque uma das acusações que vários candidatos lhe têm feito é que ele é o candidato da continuidade. Ele vem da mesma área política de Cavaco Silva e terá um registro do ponto de vista ideológico muito idêntico. Ora, aquilo que Marcelo agora quer fazer é romper com alguma semelhança, se é que existe, entre ele e Cavaco Silva. Sobre a Reserva Federal Americana, que subiu a taxa de juro, arriscando uma subida histórica dos juros, a que é que se deve esta decisão, que vai ter implicações para as economias europeias, Ricardo? A razão principal é que a verdade é que a economia americana neste momento está já a disparar, com níveis de inflação acima dos 3%, o que leva a Reserva Federal a considerar que as medidas de contenção que estavam a ser aplicadas até agora já não fazem sentido e que, portanto, valerá a pena começar a arriscar uma subida dos juros. A questão é que a moeda norte-americana, cada vez que mexe, tem implicações em praticamente todas as outras moedas. E há dois casos em particular que vão ser certamente afetados. Um caso muito delicado é o caso da China, o outro caso igualmente delicado, sobretudo para nós, é o caso da Europa. O euro tem também taxas de juros muito baixas, ficarão agora mais baixas do que as taxas de juros norte-americanas e isso vai ter implicações naquilo que é o valor do euro e necessariamente aquilo que é também o valor das transações, das exportações e das importações entre os Estados Unidos e a União Europeia. Sabendo que o tal tratado comercial entre os Estados Unidos e a Europa está neste momento em força a ser ultimado, esta é uma variável que vale a pena ter em conta e que certamente vai ter implicações naquilo que será o novo equilíbrio de forças entre os dois continentes. Ricardo, olhamos agora aos dois assuntos que escolheste destacados em sites estrangeiros para esta noite. Um deles aqui na edição online do New York Times, onde podemos ler uma notícia sobre os insultos entre os candidatos presidenciais republicanos nos Estados Unidos. O jornal apresenta-nos um mapa desses insultos com os nomes de quem insulta, porque é que insulta. Donald Trump, Ricardo, vai à frente nesta troca de insultos. Vai à frente na cobertura mediática e vai à frente também nos insultos. Ele é praticamente, se virmos esse jogo de setas que o New York Times faz de forma muito interessante, ele está praticamente em todos os desenhos, exatamente pela forma muito efusiva com que tem tratado esta campanha. A verdade é que isto começa a criar não apenas danos na sua imagem pessoal, mas danos também no Partido Republicano. Estas eleições são particularmente interessantes de acompanhar, porque em nenhum dos dois lados há um candidato claramente vencedor. Do lado democrata, é verdade que Hillary Clinton leva alguma vantagem, mas não se sabe ainda o que é que poderá vir a acontecer. Do lado republicano está tudo ainda bem mais confuso e as sondagens são de tal maneira dispares nos seus resultados que não seremos capazes de adivinhar quem é que acabará por ganhar. Aquilo que sabemos é que o Partido Republicano, com todas as suas fações, está neste momento numa enorme turbulência e estes recados constantes que por vezes têm até um ar bem caricato relativamente às mensagens que são passadas e claramente aos insultos que são feitos entre os vários candidatos, é apenas a ilustração daquilo que é um sentimento de enorme confusão dentro de um partido que tradicionalmente não tinha este género de registro. Estás a sugerir que no meio de toda esta troca de palavras azedas não tenha havido lugar para os candidatos apresentarem as suas linhas de atuação, o seu pensamento, as suas ideias, as suas propostas, é isso? É verdade, os debates televisivos, nomeadamente aquele que ainda aconteceu esta semana, mostram que por causa exatamente de toda esta de todo este fervilhar de acusações, se tem olhado muito pouco para aquilo que são as ideias dos candidatos. Alguns, ainda mais preocupantemente, estão a mostrar uma enorme ignorância relativamente a matérias que são centrais para a vida dos americanos. E isso, as próprias sondagens indicam, é também um fator penalizador dos candidatos que pretendem ser verdadeiramente candidatos à presidência dos Estados Unidos. E quais são os temas que têm provocado mais troca de insultos e que têm
sido trazidos mais frequentemente à campanha? Basicamente aí é Donald Trump e as suas incursões pelos territórios da xenofobia, do racismo, da discriminação das mulheres, enfim, ele está todos os dias a inventar um novo assunto e esses assuntos que são absolutamente marginais para aquilo que são as discussões centrais acabam por tomar conta daquilo que é a discussão dentro do Partido Republicano. A verdade é que, por exemplo, a questão da migração, a questão dos imigrantes ilegais é uma questão absolutamente crucial, como passa a ser também uma questão crucial o combate ao terrorismo, que desde 2001 tem tomado a atenção dos americanos e agora, por causa de toda esta turbulência, deixado um pouco para segundo plano. A verdade é que eu acredito, ao longo dos próximos meses, essas questões fulcrais acabarão por vir à tona e aí os candidatos democratas, que têm sido bem mais sóbrios na sua discussão, poderão levar a dianteira e ganhar aqui alguma vantagem relativamente à posição dos conservadores, que poderão ficar afastados do poder durante, eventualmente, mais 10 anos. Olhamos agora para o francês Le Figaro, dizer-nos que o primeiro-ministro Manuel Valls e o ex-primeiro-ministro Jean-Pierre Raffarin estão a preparar um pacto contra o desemprego. Combater o desemprego será a estratégia que estará a ser afinada para combater a Frente Nacional em França e evitar que ela ganhe as eleições presidenciais. Ricardo, como e em que tempo útil te parece viável pôr em marcha esse plano em defesa do emprego e parece-te ou não que é ou que pode ser um plano eficaz para travar as pretensões da Frente Nacional? É sobretudo uma estratégia política, porque como tu dizes e muito bem, do ponto de vista prático não há tempo para pôr um plano a funcionar e diminuir o desemprego em tempo útil de tirar alguns dos argumentos à Frente Nacional. Agora, a verdade é que essa posição da extrema-direita basicamente está assente em dois pilares. Um é a questão dos imigrantes ilegais, mais uma vez, tal como nos Estados Unidos. O outro é do aumento do desemprego numa economia muito frágil como é neste momento a economia francesa. Ora, aquilo que os partidos mais moderados, quer à direita, quer à esquerda, estão agora a propor é que haja propostas de solução muito concretas para a diminuição do desemprego, com uma tentativa de combater em duas frentes. Uma é diminuir aquilo que é o risco nas zonas mais problemáticas de França, onde a Frente Nacional tem vindo a ganhar algum peso. Em segundo lugar, retirar de uma vez por todas os argumentos a essa frente extremista que diz que a questão do desemprego tem sido sistematicamente ignorada pelos partidos. Mas quando falamos em combater o desemprego, seja lá onde for, pensamos sempre em medidas concretas que possam ser postas em prática e que efetivamente surtam algum resultado prático. O que é que pode ser feito? Olhando para aquilo que esta proposta ainda muito vaga veio trazer à tona, é basicamente a questão da formação. Isto é, dar mais formação, estágios remunerados, procurar encontrar os desempregados de longa duração e reinseri-los no mercado de trabalho. Enfim, todas aquelas fórmulas que nós, por exemplo, aqui em Portugal temos vindo a ouvir já desde o tempo de José Sócrates, de Pedro Passos Coelho e agora, certamente, daqui a algum tempo também da boca de António Costa. Tu vês alguma hipótese real da Frente Nacional vir a ter um maior peso político na cena política francesa? Já está a ter. O número de votos que angariou agora nas eleições regionais é sintomático daquilo que é o aumento de posição dessa Frente Nacional. A verdade é que, por contrapeso, tem os outros partidos a ligarem-se e a organizarem-se estrategicamente para evitar que a Frente Nacional chegue ao poder verdadeiramente. E isso poderá ser, neste momento, o obstáculo maior para Marine Le Pen, embora esse possa ser também um obstáculo que, se na verdade nada for feito, mais tarde ou mais cedo acabará por ser ultrapassado. E há aqui um aspecto muito importante. A França, desse ponto de vista, é um país absolutamente estratégico. No momento em que um partido radical assume o poder num país como França, eventualmente, noutros países da Europa, alguma coisa de muito semelhante poderá acontecer. Há, portanto, perigos para as democracias europeias se a Frente Nacional chegar ao poder em França? Há, certamente. E por isso é que esta matéria está a ser seguida tão de perto, não apenas pelos franceses, mas também, sobretudo, pelos seus vizinhos alemães, que olham com enorme preocupação para este fenómeno. É preciso recordar que foi com questões mais ou menos idênticas a estas que chegámos, por exemplo, à Segunda Guerra Mundial. E é preciso evitar a todo custo que haja um partido que democraticamente chega ao poder com ideias absolutamente ditatoriais, totalitárias, como aconteceu com Hitler em 1933. Ricardo, escutamos o nosso tempo, foi um prazer ter-te cá esta noite. Obrigada, bom resto de semana.